nuvem, eu vou compartilhar com o meu cliente, com o meu parceiro, com o meu colaborador, as informações. E eu também vou poder, nessa assinatura, por exemplo, empresas que trabalham com ASO, vocês vão poder subir esse ASO na nuvem e vai poder compartilhar essa informação junto com o cliente de vocês, certo? Essa é uma das demandas que está sendo solicitada, que já foi feita toda a parte de qualidade interna e que a gente vai disponibilizar para alguns clientes da cidade. Então, quem tiver interesse, a gente pede que entre em contato comigo. Eu vou deixar depois o meu contato, vocês também devem ter o meu contato, ele assim, quem encaminha os e-mails dessas apresentações sou eu, para a gente, então, verificar a disponibilização dessas informações. Jonathan, se você quiser já compartilhar. Perfeito. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar com vocês, então. Só um minutinho. Pessoal, poderiam, por gentileza, no chat me passar um feedback se estão ouvindo claramente a minha voz? Perfeito. Bom, pessoal, primeiramente me permita apresentar, sou Jonathan Hamester, analista de sistemas da RS Data, tá? E vou apresentar para vocês Pessoal, desculpe, a gente só fez aqui uma configuração, vou compartilhar novamente com vocês. Perfeito, vamos lá. Bom, como eu vinha comentando, meu nome é Jonathan Hamester, sou o analista de sistemas da RS Data e vou apresentar para vocês todo o processo que envolve o Digital Sign. O Digital Sign é a aplicação que vai permitir, como a Marila já comentou, que vocês realizem toda a parte de gestão eletrônica dos documentos, tá? Então, antes mesmo de iniciarmos efetivamente dentro do sistema, eu vou apresentar para vocês quais são os benefícios de utilizar o Digital Sign dentro do processo da gestão eletrônica dos documentos, tá? Temos aqui 5 benefícios que são extremamente importantes. O primeiro deles é que o Digital Sign ele é flexível, ou seja, você consegue criar a sua estrutura, ou seja, você consegue criar suas pastas, os seus arquivos, você organiza as informações dentro do sistema da maneira com que você se sente mais confortável. Então você tem essa possibilidade, essa flexibilidade de trabalhar no Digital Sign. O segundo benefício é que ele é seguro. Por quê? Você tem uma série de situações que você pode pré-configurar dentro do Digital Sign que vai permitir que você faça o upload de arquivos e que esses uploads de arquivos estejam disponíveis somente aqueles que efetivamente são válidos, ou seja, você pode criar fluxos. O que seria a criação de fluxos? Você vai determinar quem são os responsáveis por aprovar determinados arquivos, determinadas situações, para que estas fiquem disponíveis dentro do Digital Sign. Então, você criando essa estruturação de fluxos, você vai conseguir ter uma garantia que somente os documentos que realmente são necessários fiquem disponíveis, ok? Você vai poder criar áreas dentro do Digital Sign. O que seria a criação de áreas? Justamente para que
você possa ter o atendimento da situação, por exemplo, do sigilo médico. Então você vai poder criar dentro do Digital Sign, por exemplo, duas áreas, a área de medicina e a área de segurança. Sendo que a área de segurança, somente determinados usuários têm acesso, e a área de medicina, a área de medicina, outros usuários têm acesso. Então, com essa possibilidade, essa flexibilidade de criação de áreas, também permite que você tenha uma maior segurança dos dados que você está fornecendo para cada um dos usuários. Tá? Outro ponto da segurança que é muito importante diz respeito à parte de versionamento de documentos. O que seria isso? Os documentos que você vai realizar o upload para o Digital Sign, se você tem um documento que você já está com ele disponível no sistema e você vai subir uma atualização dele, o sistema automaticamente identifica que é o mesmo documento e cria uma nova versão. Então você vai ter, com essa informação, o controle de versões deste documento. Então você vai saber que em 2018, por exemplo, você tinha a versão 1, 2019 agora você tem a versão 2 do documento. E se necessário, você consegue visualizar o documento da primeira versão, para você verificar como estava o documento e como está atualmente. Então isso vai possibilitar que você tenha essa situação do versionamento de documentos. E um outro ponto no que diz respeito à segurança é que você pode publicar os documentos. O que seria a publicação de documentos? Quando você optar por publicar um documento, o sistema ele vai gerar um QR Code para o documento que você está publicando. E isso vai permitir que qualquer pessoa que tenha acesso àquele QR Code possa validar esse documento digitalmente. Então, se você realizar a impressão desse documento e entregar, por exemplo, para o seu cliente, se ele quiser validar esse documento online, ele pode fazer a leitura deste QR Code para que verifique essa informação. Então fica muito simples e seguro que realmente esse é o documento oficial, por exemplo. Um outro ponto, no que diz respeito à parte de benefícios, é a praticidade. Tá? Além do que a gente comentou, da publicação de documentos, que já é algo que vai dar uma praticidade, uma segurança maior sobre o que você está fornecendo, você também tem a possibilidade de compartilhamento desses documentos. Então você tem algumas características de compartilhamento que o Digital Sign proporciona. A primeira delas é compartilhar com outros usuários. Então, você que já utiliza o RSData, você vai conseguir compartilhar determinadas áreas do Digital Sign, por exemplo, a pasta da área de segurança, você vai poder compartilhar com usuários XYZ. A pasta com as situações de medicina, você vai poder compartilhar com outros usuários. Então você pode fazer essa pré-configuração e isso já vai permitir que somente os usuários que tenham acesso àquela pasta possam visualizar aqueles arquivos. Então fica muito mais prático de você disponibilizar os acessos para todos os usuários que você necessita. Você pode compartilhar uma pasta, um arquivo com usuários externos. Por exemplo, você que é consultoria, você tem a geração de um PPRA, por exemplo, e você gostaria de compartilhar esse documento com o seu cliente, só que o seu cliente não é um usuário do RSData, não é um usuário cadastrado na sua estrutura. Então você vai poder compartilhar através de um link externo estas informações, seja de um arquivo de PPRA, seja de uma pasta específica que você deseja, você compartilha essa informação com o seu cliente sem precisar ter acesso ao RSData ou ao Digital Sign, ele consegue visualizar esses arquivos somente acessando um link específico. E o mesmo acontece com terceiros. Você consegue fazer este compartilhamento de maneira muito facilitada, tá bem? O quarto ponto é que ele é completamente online, ou seja, você tem ele acessível de qualquer lugar, você pode acessar do seu dispositivo móvel, seu smartphone, seu tablet, você pode acessar ele em qualquer outro equipamento. Se você está em viagem, você consegue simplesmente acessar o Digital Sign, verificar os documentos e fazer inclusive o download para alguma necessidade específica, tá bem? E o quinto ponto, que é justamente o que traz o atendimento à portaria 211, é a assinatura digital. É através da assinatura digital que você vai poder ter a validade jurídica sobre aquele documento que está sendo assinado efetivamente. Então, todos esses benefícios a gente vai passar a mostrar a partir da aplicação prática do Digital Sign na sequência, tá bem? Um ponto importante
Um ponto importante dentro da estrutura de assinatura de documentos é o certificado digital. Para que você consiga fazer a assinatura dos documentos, você necessariamente precisa de um certificado digital. Porém, esse certificado digital ele possui algumas características. Tá? Então, o certificado digital ele vai permitir que você faça a assinatura digital destes documentos. Também. Ele vai proteger todo. Por exemplo, você gerou um documento, um PPRA, você assinando ele digitalmente, você está garantindo que aquelas informações não foram alteradas. E se aquelas informações foram alteradas posteriores à sua assinatura, a sua assinatura torna-se inválida. Então você consegue ter a garantia do que os dados que você assinou realmente é aquilo que está dentro do documento, tá bem? Ele não permite alteração. Então, a assinatura digital com o certificado possui validade jurídica, tá? E o certificado digital ele possui dois tipos. Ele pode ser do tipo ECPF ou o ECNPJ. Tá? Um ponto muito importante, dentro do certificado digital você possui dois modelos, o modelo A1 e o modelo A3. O modelo A1 é um certificado digital que você tem um arquivo, um documento eletrônico que ele fica no seu computador e você vai poder utilizar este mesmo documento eletrônico para fazer a assinatura dos documentos junto ao Digital Sign. Tá? Então você vai poder fazer o upload deste documento. O modelo A3 ele é um certificado digital físico. Então você conecta ele através de uma porta USB do seu computador, ele é um pendrive, um cartão, que você faz a assinatura. Porém, para a utilização do Digital Sign, você necessariamente vai precisar utilizar um certificado digital do tipo A1, ok? E um outro ponto que é muito importante quando você vai adquirir um certificado digital ou então utilizá-lo junto ao processo de assinatura, é você ficar atento à série do certificado digital. Atualmente, a gente tem duas séries. Tem o certificado digital da série A e o certificado digital da série S. O que acontece? Se você vai utilizar o certificado digital para assinatura de documentos, você vai precisar que este seja um certificado digital da série A. Tá? Se você adquirir um certificado digital da série S, você não vai conseguir fazer a assinatura de documentos ou então uma possível transmissão futuramente para a estrutura do e-social ou então a geração de notas fiscais também. Então, se você já gera nota fiscal com a estrutura de um certificado digital, você tem toda essa estrutura, você já tem um certificado digital da série A, tá bem? Então, esse é um cuidado que você precisa tomar na hora de adquirir um certificado digital. Dentro do Digital Sign, você pode trabalhar de várias maneiras. O sistema ele foi criado para permitir que você armazene todo tipo de arquivo que você necessite. Então você vai poder armazenar arquivos do tipo PDF, arquivos do Word, Excel, PowerPoint, imagens, justamente o que você necessita armazenar, o Digital Sign vai permitir que você armazene, tá bem? O fato é que para determinados arquivos você possui algumas características, algumas funcionalidades a mais. Então aqui a gente vai detalhar. Para todo tipo de arquivo, você vai conseguir fazer a realização de upload, você vai conseguir fazer o versionamento desses documentos, tá? Você vai conseguir fazer o mover, ou seja, você fez o upload para a pasta X, mas na verdade deveria estar na pasta Y. Então você consegue fazer essa movimentação. Tá? Para todo tipo de arquivo, você pode criar um fluxo de aprovação. Então, todos os arquivos que são da medicina, independente se for Word, PDF, PowerPoint, ele necessita passar por esse fluxo de aprovação. Tá? Todos os arquivos que você realiza o upload, você obviamente consegue também fazer o download. Tá? E para todos os tipos de arquivo, você consegue fazer o compartilhamento, seja para um usuário específico ou então para um link externo que você pode disponibilizar para o seu cliente ou terceiro, tá bem? Dentro da estrutura de PDF, tá, os arquivos do tipo PDF, você tem duas funcionalidades adicionais. Os arquivos do tipo PDF, você pode fazer a assinatura deles, tá bem? Ou seja, para atender a portaria 211, e você pode fazer a publicação destes arquivos PDF. Ou seja, uma vez que você tem um arquivo gerado, disponível dentro do Digital Sign, você pode fazer a publicação dele. Então, com aquele QR Code, você vai
vai garantir que esse arquivo é um arquivo válido. E a assinatura também, se você realizar, o sistema informa que a assinatura foi realizada e você consegue verificar futuramente quem foi que assinou, qual a data e o horário que aconteceu este processo de assinatura. Então, o Digital Sign ele vai realmente permitir que você tenha essa flexibilidade de trabalho, você tenha toda essa dinâmica, o que agiliza bastante o trabalho, tá bem? Bom, então vamos para a parte prática de como que funciona, como que é o Digital Sign e assim por diante. Me permita aqui trocar de tela para que a gente possa... Me permita aqui trocar de tela para que a gente possa fazer o acesso ao sistema. Perfeito. Bom, pessoal, aqui temos... Bom, pessoal, aqui temos a tela de acesso do Digital Sign. Irei realizar o acesso à nossa aplicação. Vamos começar aqui a verificar as informações relacionadas à estrutura da nossa aplicação. Então você pode verificar que no momento que você acessa, você já tem algumas informações que são muito pontuais e rápidas de se visualizar. Você tem no lado esquerdo toda a estrutura de menus, você tem na parte superior a possibilidade de fazer uma busca global dos arquivos ou pastas que você tem cadastrado, você tem a possibilidade de verificar os fluxos de aprovação que você necessita dar algum tipo de posicionamento. Tá? Mas vamos começar aqui pela nossa estrutura do certificado digital. Tá? Dentro do Digital Sign você tem algumas formas de trabalho com o certificado digital. Se você preferir, você pode fazer o upload do seu certificado digital e deixá-lo disponível dentro do Digital Sign para fazer a assinatura dos documentos, tá? Ou então, se você preferir, você não precisa realizar o upload desse certificado digital, porém, no ato da assinatura dos documentos, o sistema vai pedir para que você informe qual é o certificado digital utilizado. Aí você vai precisar informar aquele que está dentro do seu computador. Então você tem essa flexibilidade de trabalho. No que diz respeito ao upload, fica muito fácil, porque você pode simplesmente incluir um novo item, o sistema vai pedir para que você selecione qual é o certificado digital, e uma vez que você selecionou, ele fica disponível neste formato. Então você tem esse certificado já disponível dentro do Digital Sign para utilizar nas assinaturas de documento. O que é importante, para cada assinatura de documento que você realizar, o sistema vai pedir a senha do certificado. Então isso vai garantir que, se por algum motivo você deu acesso para alguma pessoa terceira que não, ou alguém descobriu a sua senha e você não teve ciência dessa situação, por mais que a pessoa acesse essa estrutura e tente assinar com o seu certificado digital, ela vai precisar dessa senha. Então, se ela não tiver a senha, ela não consegue fazer nenhum tipo de movimentação, tá bem? Então, é mais uma segurança que você vai ter dentro desse processo, tá bem? Todo o processo do Digital Sign, ele inicia no certificado digital e a sequência dele se dá junto ao gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos é onde você vai criar a sua estrutura. Tá? Então você vai criar a sua estrutura de pastas, você vai criar a sua estrutura de arquivos da maneira com que você necessita, tá bem? Antes de começar a passar esta situação da estrutura aqui, a gente vai fazer uma visualização no que diz respeito aos fluxos, que é justamente aquela situação que comentamos anteriormente, onde você vai poder criar responsáveis ou aprovações para cada tipo de informação. Então eu vou juntar o gerenciador de arquivos, no menu fluxo, criar, a gente vai realizar a inserção de um novo fluxo. Então aqui temos o nosso cadastro de fluxo. Primeiramente, a gente vai precisar definir um nome para esse fluxo. Vamos supor aqui fluxo que vai ser editar os arquivos de segurança, tá? Da área de segurança. Ok. A gente vai colocar uma descrição, você pode determinar um texto específico para esse fluxo, aí você vem aqui. Posteriormente que você preencher os dados, você vem até a aba fluxo. Na aba fluxo, você tem como primeira seleção a necessidade de selecionar o que tipo de ação você está fazendo. Então você tem
o tipo de ação que é criar arquivo, ou seja, toda vez que você criar um arquivo, ele passa por um fluxo de aprovação. Você tem o modificar. O modificar ele é subdividido em dois itens. Tá? O modificar, que é a substituição de um arquivo, ou seja, você já tem esse arquivo dentro do sistema e você está substituindo ele, ou então tem o modificar de uma nova versão, que seria, você já tem um arquivo dentro do sistema e está subindo uma atualização dele. Então, você pode fazer essa situação ficar funcional da sua maneira, tá bem? Então a gente pode colocar aqui o modificar. Temos ainda a possibilidade de controle das exclusões, então se alguém deseja excluir um arquivo, essa exclusão necessariamente precisa passar para uma aprovação. Então você tem essa possibilidade de controle também das exclusões. E outro ponto que é muito importante é das assinaturas, ou seja, para cada documento que você realizar a assinatura, essa assinatura precisa passar para uma aprovação. Então, você pode configurar isso também dentro do sistema, tá bem? Vamos colocar aqui como modificar nova versão, tá bem? Selecionamos qual é a área que vamos aplicar esse tipo de fluxo. Então, a gente pode ter aqui uma área, por exemplo, de medicina. Então, selecionando a área de medicina, essa área é cadastrável. Por exemplo, temos dentro dessa visualização que estamos disponibilizando na apresentação, temos a área de medicina e de segurança. Se você quiser criar uma nova área, você pode clicar neste mais aqui na direita e criar uma nova área. Então você pode botar aqui, nova área, certo? E o interessante é que você consegue definir um ícone para esse tipo de área. Vamos supor que aqui temos este ícone aqui. Perfeito. E você pode gravar. Então você consegue, no caso aqui, vamos criar uma execução, ou seja, para toda ação de modificação, tá, de uma nova versão, para a nova área que criamos, o sistema vai passar por esse fluxo de aprovação, tá bem? Vamos verificar aqui o segundo item. Como que a gente faz o nosso controle das aprovações? Temos aqui, quem vai fazer a aprovação? Se é somente o primeiro aprovador ou todos devem aprovar. Isso aqui também dá uma flexibilidade para você. Então você vai conseguir aqui configurar que você tem 2 aprovadores, por exemplo, mas destes 2 aprovadores, tá, que seria esse aqui, se um deles aprovar essa modificação de arquivo, o sistema automaticamente já aceita e dá como arquivo aprovado e disponibiliza ele na sua lista. Tá? Agora, se você marcar que todos devem aprovar, você vai ter dois responsáveis pela aprovação aqui, tá bem? E você vai necessariamente esperar a aprovação dessas 2 pessoas para que isso fique disponível na sua lista de arquivos. Então, dentro do nosso fluxo de aprovação, temos aqui a possibilidade de cadastrar. Então vamos colocar aqui o nosso modificar, nova versão, a nova área. Temos a possibilidade aqui de colocarmos quem são os responsáveis pela aprovação. Então vamos colocar que somente o primeiro aprovando já valida a informação. Vamos incluir, tá? Necessariamente os responsáveis pela aprovação são usuários RS Data. Então você vai precisar ter esse usuário cadastrado dentro do sistema. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, que quem deve aprovar é o Jonathan, tá bem? Adicionamos aqui. Perfeito, vamos colocar somente um aprovador, por enquanto. E temos também a possibilidade de notificação. O que seria essa possibilidade de notificação? Você pode, para cada situação de fluxo que vai ser criado, você pode notificar alguém. E essa notificação ela pode acontecer em 2 momentos. Você pode notificar essa pessoa a cada aprovação do fluxo, ou então ao final do fluxo. O que seria isso? Dentro da nossa estrutura de modificar arquivo, por exemplo, vamos ter a cada aprovação uma notificação e você tem 2 responsáveis por aprovação, então você vai poder notificar, por exemplo, o seu cliente que esse documento foi assinado pelo João e pelo Pedro. Então ele vai receber duas notificações que o João e o Pedro aprovaram esse documento. Ou então, se você deseja, quando o João e o Pedro finalizaram a aprovação desse fluxo, aí sim o seu cliente vai ser notificado. Então você tem essa possibilidade de configuração. No caso aqui vamos manter sem a nossa notificação e vamos gravar. Perfeito. Temos aqui o nosso fluxo cadastrado, que é o modificar uma nova versão. Já temos aqui também
outros fluxos cadastrados, que seriam fluxos de criar arquivo para a área de segurança e para a área de medicina. Então temos aqui, vamos verificar como é que é esse fluxo. Então, se a gente clicar aqui em ações, editar, a gente vai verificar o seguinte, que o nosso fluxo de criar arquivo para a área de segurança necessita da aprovação do Jonathan, tá? Se ele aprovar, já valida todo o arquivo, e por final, quem será notificado também será o Jonathan. Então a gente tem essa possibilidade de trabalho e já temos aqui os fluxos cadastrados. Então já deixamos previamente cadastrados 2 fluxos para que vocês possam fazer esse acompanhamento. Lembrando aqui, pessoal, que você pode ter inúmeros fluxos cadastrados para cada uma das áreas que você vai trabalhar. Então isso vai facilitar, vai flexibilizar todo o seu trabalho e vai permitir que você tenha uma agilidade muito maior e uma segurança também nos dados que você está fornecendo, tá bem? Bom, vamos então realizar alguns testes dos fluxos para que vocês possam verificar como que isso funciona. Vamos trabalhar com esses 2 fluxos aqui, na área de segurança e na área de medicina, tá bem? Vamos então para o nosso gerenciador de arquivos. Temos os nossos fluxos previamente configurados no que diz respeito à parte de criar arquivos, como foi mostrado anteriormente. E aqui você pode ver que temos a nossa estrutura previamente criada. Então a gente tem uma pasta para o cliente que é de medicina, uma pasta para o cliente que é de segurança. Temos uma pasta compartilhada externa que é para todos que têm acesso a um link. Temos aqui as pastas compartilhadas de medicina da RS Data e de segurança da RS Data. Tá? Então você pode ver que os ícones aqui eles auxiliam muito dentro da identificação de que tipo de área é essa pasta. Tá? Por quê? Toda vez que você vier em meus arquivos nova pasta, o sistema permite que você faça o cadastro de uma nova pasta. Vamos supor aqui, pasta geral. Ele possibilita que você faça a seleção da área que essa pasta pertence. Então você pode selecionar medicina, você pode selecionar segurança, ou então você pode selecionar a nova área que é a área que criamos anteriormente. Então você tem essa possibilidade de trabalho. E todas as pastas elas precisam estar vinculadas a uma área justamente para que você tenha essa distinção de quando as informações serão aplicadas para um fluxo X, quando as informações serão aplicadas para um fluxo Y, que é justamente esse processo de aprovação. E é importante, pessoal, não é obrigatório o cadastramento de fluxos de aprovação. Ele é apenas um passo a mais que você pode colocar dentro do sistema para facilitar e dar maior segurança sobre essas informações, tá bem? Então você tem essa possibilidade. Se você não deseja usar o fluxo, você pode deixar ele de fora e o seu cadastro continua sendo realizado, seus uploads normalmente, ok? Bom, criamos aqui uma nova pasta para mostrar como que funciona o processo, temos aqui a nossa pasta geral, fica tudo certo. Vamos então verificar aqui as nossas pastas de medicina e segurança da RS Data. Vamos acessar de segurança. Se você verificar, quando a gente acessa a pasta de segurança, temos aqui uma permissão de trabalho especial e temos aqui um PCMSO. Se a gente observar, esse PCMSO ele está em uma pasta indevida, que depois vamos fazer o ajuste, tá bem? Se observarmos aqui, no RS Data Medicina, temos aqui alguns atestados de alguns empregados que também alguns estão publicados, que é este quadrado aqui, alguns estão assinados, que significa esse símbolo aqui, e você pode verificar que cada um dos documentos possui uma numeração ao lado dele. Isso quer dizer que este documento está na sua primeira versão, este documento está na sua segunda versão, e assim por diante, tá bem? Bom, você tem a possibilidade de mudar a visualização dos arquivos aqui, então você está verificando aqui os arquivos por completo. Se você desejar, você pode aqui no canto à direita clicar para visualizar esses arquivos em lista, tá bem? Então você tem essa possibilidade de trabalho. Bom, vamos aqui fazer então um upload de um novo arquivo para verificar como que funciona a situação do fluxo, tá bem? Então a gente vai aqui no nome da pasta, upload. O sistema vai abrir para a gente a possibilidade de inserir um arquivo, e a gente vai buscar um arquivo agora. Vamos fazer o seguinte, vamos acessar o RS Data, vamos gerar um atestado, por exemplo. Vamos buscar um atestado lá no RS Data, que vai ser impresso. Só um minutinho. Buscamos aqui a nossa empresa.
Então você vai ter toda essa flexibilidade de trabalho no que diz respeito selecionamos aqui, vamos buscar os empregados. Vamos buscar aqui empregado Rômulo. Vamos buscar então o nosso ASO admissional, por exemplo, a gente imprime ele. Perfeito. Agora vamos realizar o upload desse nosso atestado impresso. Então vamos selecionar aqui um arquivo, vamos buscar lá na nossa pasta de downloads. Temos aqui o nosso ASO, certo? Ele vai vir para cá. Você tem a possibilidade aqui de realizar o upload de mais de um arquivo ao mesmo tempo, tá bem? Então a gente pode aqui clicar para realizar o upload. Quando ele realizou o upload, tem ainda alguns passos que são interessantes, tá bem? Você pode criar, você vai ter o arquivo com um nome específico, certo? Que é da sua identificação, porém junto ao Digital Sign você pode definir o nome da empresa e do empregado deste arquivo, o que facilita posteriormente na sua localização. Então vamos supor aqui que a empresa é RS Data Informática, certo? E o empregado é o Rômulo. Então, uma vez que você tem esse processo configurado, você pode enviar o arquivo. Perfeito. O upload do arquivo foi realizado com sucesso. Você pode verificar que ele não apresentou aqui este arquivo. Por que motivo? Justamente porque existe um fluxo que precisa ser seguido para que você possa realmente disponibilizar esse arquivo na sua lista, certo? Então, dentro dessa estrutura, os responsáveis pela aprovação, eles vão ter duas formas de visualizar os arquivos que estão pendentes, além de receber, obviamente, uma notificação por e-mail, tá bem? Uma forma de visualizar os fluxos é através do visualizar aqui, tá bem? E a outra forma é dentro deste item aqui, que é um atalho, você pode clicar, o sistema vai apresentar para você a lista de arquivos que passaram por fluxo, certo? E vai ter aqui o nosso ASO do Rômulo, que foi feito upload recentemente, como necessário de aprovação, que foi um criar arquivo, que foi o fluxo que demonstramos anteriormente para vocês. Então, dentro das ações, a gente pode clicar aqui. O que o sistema vai apresentar para a gente? Os detalhes desse arquivo. Que tipo de ação, qual é a pasta, o nome do arquivo, você como aprovador pode baixar esse arquivo para visualizar ele, tá? Onde que ele está sendo disponibilizado, quem foi o solicitante, ou seja, quem realizou o upload deste arquivo, tá bem? Como que funciona o processo de aprovação e quem será notificado, tá bem? Então você tem aqui esta flexibilização. Bom, você observou tudo, você tem aqui a garantia que está certo esse arquivo, você pode aprovar. Uma vez que você aprova, você pode colocar uma justificativa, certo? Se necessário, ela é mais utilizada para a parte de reprovação, mas se você não quiser, você pode simplesmente confirmar. Perfeito. Uma vez que você aprovou esse documento, quando você voltar lá para a parte do gerenciador de arquivos, vamos lá para a parte de medicina, você vai ver que o ASO do Rômulo, que foi disponibilizado anteriormente no upload, está disponível. Então você tem aqui a possibilidade de verificar e fazer agora sim alguns trabalhos com esse documento, tá bem? Então fica disponível a situação do fluxo. Bom, como que funciona o e-mail que é enviado informando do fluxo que foi, do arquivo que foi realizado o upload? Eu vou pegar aqui e vou apresentar para vocês. Por exemplo, esse aqui é um e-mail que foi enviado anteriormente, tá bem? Temos aqui os detalhamentos do fluxo que você, como responsável, deveria que aprovar. Então você tem aqui qual é a ação, qual é a área, qual é a versão do arquivo, todos os detalhes do arquivo, o tipo de aprovação e quem tem que aprovar. Então você tem aqui a possibilidade de fazer o acompanhamento através do seu e-mail, como que funciona, como está funcionando o fluxo, quem está aprovando, o que está acontecendo, e isso torna o seu trabalho muito dinâmico e facilita todo o acompanhamento do que está sendo efetivamente disponibilizado dentro do Digital Signs, tá bem? Bom, voltamos então para a aplicação. Ok, temos aqui então todo o processo de upload apresentado, toda a questão da utilização do nosso fluxo que a gente criou, então possibilitou com que este arquivo do ASO fosse aprovado antes mesmo de ser disponibilizado, tá bem? Bom, agora você
como foi comentado anteriormente, a estrutura você pode criar da sua forma. Então você pode ver que dentro dos meus arquivos, que é a pasta principal, você tem a sua estrutura de pasta. Criamos aqui dentro da pasta de medicina diretamente os ASOS, mas se você quisesse colocar aqui mais uma pasta, você tem a possibilidade. Você pode clicar em nova pasta, vamos colocar aqui nova pasta, e você pode criar. Então o que acontece, você tem os seus arquivos, você pode criar nova pasta, você pode, e assim por diante, trabalhar com essa flexibilização dos arquivos, organização da sua maneira, tá bem? Bom, no que diz respeito à parte de upload de arquivos, já tratamos também. Vamos então falar sobre o versionamento dos documentos, tá? Bom, vamos supor aqui, temos alguns arquivos na versão 1, na versão 2, vamos trabalhar com este atestado aqui também. Bom, dentro dessa estrutura, se você realizar qualquer tipo de alteração neste documento e realizar o upload dele novamente para o Digital Sign, o sistema vai identificar que ele é um novo arquivo e que ele já está dentro da estrutura e vai permitir que você crie uma nova versão. Tá? Então, vamos lá. Dentro desse ASO aqui, a gente vai fazer a assinatura dele, ou então a publicação para disponibilizar para algum determinado cliente. Tá? A gente vai publicar esse documento, na sequência a gente fala mais sobre a publicação. Ele criou um arquivo publicado. Tá? Neste momento, se você, com esse arquivo publicado, você realizar o upload do arquivo, você realizar o upload desse arquivo, você tem o arquivo publicado, mas você está realizando um upload de uma nova versão desse arquivo no atestado. O que acontece? O sistema ele vai identificar que você já tem esse arquivo, certo? E vai criar aqui a versão número 2. Isso porque aquele arquivo anterior ele já foi publicado ou ele já está consolidado dentro da estrutura. Então, quando você realizar o upload de um novo arquivo, que é o mesmo, porém com algumas alterações que o arquivo anterior, ele vai criar automaticamente uma nova versão para você. Bom, mas aí como é que você faz para verificar a versão anterior, ou a primeira versão? Você pode, aqui na opção do arquivo, aqui nos 3 pontos, verificar. Somente vou excluir aqui a nossa pasta que criamos. Você vai poder verificar o versionamento. No versionamento, você tem aqui a listagem do quê? A versão número 1, que é a versão que tínhamos anteriormente, que ela foi publicada, certo? Você tem aqui como verificar. E você tem aqui a versão número 2 que você subiu na sequência. Você pode verificar que os tamanhos de arquivos são diferentes, então por isso que o sistema criou uma nova versão. Se você precisar visualizar o arquivo nas versões anteriores, você pode visualizar ou então baixar. Então você tem essa flexibilidade, todo esse trabalho muito facilitado, tá bem? Então o cadastro, o controle dos versionamentos, ele é feito de maneira automatizada pelo Digital Sign. Então você vai ter a garantia que, uma vez que o documento já está consolidado dentro da estrutura, quando você subir uma nova versão dele, ele automaticamente vai fazer a criação de uma nova versão, tá bem? Bom, vamos tratar agora sobre a estrutura de publicação dos arquivos. Como foi comentado anteriormente, você pode publicar os arquivos para que eles fiquem disponíveis através de um QR Code, fiquem acessíveis para que os usuários possam verificar sem ter efetivamente acesso à estrutura do Digital Sign. Tá? Então vamos aqui para a parte de medicina ainda. Tá? Temos aqui os nossos arquivos. Vamos buscar então esse atestado aqui do Bruno Vinícius Schneider. Tá? Se você deseja fazer a publicação deste atestado, você pode clicar nos 3 pontos aqui das opções, você vem até o menu Publicar. A publicação, uma vez publicado, ele não permite mais fazer nenhum tipo de alteração neste documento. Ou seja, o documento publicado é documento consolidado, tá bem? Então vamos publicar este documento. O que acontece? Quando você publica o documento, o sistema gera para a gente uma mensagem de confirmação e você tem aqui este indicativo como sendo o indicativo de publicação. Se realizarmos o download desse atestado, vamos baixá-lo aqui. Ao realizarmos o download desse atestado, o sistema vai apresentar para a gente o atestado, obviamente, do Bruno, tá? E você vai rolando até o final da página, onde você tem um QR Code.
E é esse QR Code que vai possibilitar que você faça o acesso à informação de maneira digital. Então, se você preferir agora, você pode pegar o seu celular, tá? Abrir a câmera, se você utiliza Android, utilizando o Google Lens, você pode direcionar a câmera do seu telefone para esse QR Code e fazer o acesso. Você vai verificar que o sistema vai direcionar você para esse atestado de maneira online, sendo que vocês não têm acesso ao Digital Sign. Você vai conseguir verificar através deste código que é gerado aqui a informação, tá bem? Então, se você quiser fazer a verificação aqui, enquanto isso, a gente faz o acesso ao nosso link. Ok? Vamos aguardar alguns segundos para que você possa fazer a verificação. Perfeito. Bom, vamos acessar então aqui a publicação. Temos aqui o nosso link. O que acontece? Quando você faz a leitura do QR Code, o sistema direciona você para um link, onde você pode informar este número de protocolo. Tá? Quando você faz a leitura do QR Code, isso já é automaticamente preenchido. E uma vez que você faz a leitura, o sistema vai abrir esta informação. Essa informação aqui é nada mais, nada menos do que o atestado publicado e disponível para quem você deseja, ou de validação digital, você consegue fazer todo esse procedimento, tá bem? Então fica aqui a possibilidade de criar um QR Code para qualquer documento do tipo PDF, isso que é importante, tá? Toda a parte de versionamento que conversamos anteriormente, você vai poder trabalhar com qualquer tipo de documento, pode ser Word, pode ser Excel, PowerPoint, tá? Porém a publicação ela está limitada somente para documentos do tipo PDF, ok? Então temos aqui a possibilidade de visualização, fica disponível a funcionalidade, ok? Vamos lá. Bom, no que diz respeito à parte de publicação, você pode, em qualquer um dos arquivos, selecionar para publicar, lembrando que a publicação, ela consolida o arquivo e você não consegue mais fazer nenhum tipo de modificação nele, tá certo? Bom, vamos tratar agora sobre a assinatura dos documentos. Bom, temos aqui o ASO do Jonathan. Tá? Se realizarmos aqui o nosso download deste atestado, você vai ver que ele é um atestado que, efetivamente, vamos acessar aqui, não possui nenhum tipo de assinatura ou publicação. Ele é o atestado tal e qual foi impresso através do RSData, tá bem? Então a gente verifica aqui que ele não possui nenhuma informação. Bom, esse atestado ele foi consolidado, a gente vai realizar a assinatura dele. Para realizar a assinatura, como foi comentado anteriormente, você necessita de um certificado digital. O certificado digital já foi apresentado que ele já está dentro do nosso Digital Sign daqui, ele foi realizado o upload dele. Então, para assinar agora, você pode selecionar nos 3 pontos o arquivo, 3 pontinhos, e assinar. Uma vez que você seleciona o assinar, o sistema vai abrir para você o seguinte, você tem aqui qual é o arquivo, e você tem a possibilidade de, nesse momento, selecionar um certificado digital que já está cadastrado dentro do Digital Sign, ou então você tem a possibilidade de adicionar um certificado digital que está no seu computador, que vai ser utilizado somente para esta assinatura. Então você tem essa possibilidade de realizar o upload, utilizá-lo, ou então selecioná-lo diretamente por aqui, tá bem? Então a gente vai selecionar aqui, como foi comentado, ele solicita a senha para cada assinatura, então a gente vai colocar a senha do nosso certificado digital, perfeito? Colocando a senha, vamos assinar o nosso documento. O sistema leva alguns segundos e perfeito. Temos aqui o indicativo de que este atestado ele está assinado, conforme portaria 211. Tá? A partir desse momento, se você realizar o download desse arquivo, vamos baixá-lo aqui. Realizando o download, você vai verificar que ele está diferente do arquivo anterior que a gente abriu. Vamos verificá-lo aqui. Ó. Temos todos os dados. Você vai ter aqui na direita as informações da assinatura digital. Então, se você clicar neste ponto, o sistema, pelo PDF já estar assinado, ele vai dizer que a assinatura é válida, foi assinado pelo Rômulo, certo? E o documento não foi modificado desde o ponto da assinatura.
Tá? Então você tem essa garantia de que este documento aqui não sofreu nenhum tipo de modificação, não teve nenhum tipo de alteração, e você tem aqui a assinatura digital. Então toda vez que algum usuário, alguma pessoa acessar esse documento, ele vai verificar essa tag e com isso ele vai poder verificar se essa assinatura é válida ou não. Então você tem aqui essa possibilidade de trabalho com a assinatura de documentos. E isso aqui atende já a portaria 211, que foi publicada recentemente. Tá bem? Então você tem aqui essa possibilidade da assinatura dos documentos. Bom, perfeito. Todo o processo você pode verificar que ele é muito simples e prático. Ele é o sistema ele é intuitivo. Então você vai ter essa facilidade de trabalho para assinatura, publicação, versionamento de documentos, segurança de todas as informações, criação de fluxos com aprovação. Então você tem todo esse processo. Tá? Alguns outros pontos importantes que você consegue trabalhar, como foi comentado, por exemplo, dentro da nossa pasta RS Data Segurança, tínhamos um PCMSO. Você pode fazer a movimentação dos arquivos entre as pastas justamente para organizá-los posteriormente. Se você teve algum upload em algum local indevido, você consegue fazer isso. Então, vamos aqui dentro vamos movimentar o nosso documento PCMSO, vamos movimentá-lo para outra pasta. Selecionamos mover, aqui temos os meus arquivos e a gente pode colocar ele para a pasta RS Data Medicina. Confirmamos. Uma vez que confirmamos, ele vai sair da nossa estrutura aqui e passa a ficar disponível dentro do nosso RS Data Medicina. Então você tem essa possibilidade de movimentar os arquivos da maneira que for necessária. Da mesma forma, para qualquer arquivo, qualquer pasta, qualquer informação que você tenha dentro do gerenciador de arquivos, você pode renomear a pasta. Então você pode aqui, nos 3 pontinhos, renomear. O renomear você pode colocar um novo nome e confirmar. Perfeito. Você alterou o nome da pasta, a estrutura se manteve. Então você tem facilmente a possibilidade de renomear pastas, movimentar, você pode fazer todo esse processo, lembrando que isso tudo sempre fica disponível através dos 3 pontinhos disponíveis aqui em cada um dos arquivos, tá bem? Bom, vamos para a situação do compartilhamento de pastas, o compartilhamento de arquivos em si, tá bem? Como foi comentado anteriormente, você tem essa flexibilidade de compartilhar os arquivos, as pastas, como você necessita. Tá? Então, vamos supor aqui, temos a nossa pasta de medicina e a gente quer compartilhar essa pasta com algum usuário específico. Então, você pode, dentro deste compartilhar aqui, selecionar quem são os usuários que estão cadastrados no Digital Sign que podem acessar essa pasta. Então, aqui a gente pode, por exemplo, selecionar, buscamos algum usuário, ou, por exemplo, temos aqui o Douglas. O Douglas é um usuário que pode acessar esta pasta de medicina. Uma vez que a gente confirma, o usuário Douglas, quando acessar o seu gerenciador de arquivos, ele vai ter acesso a esta pasta de medicina. Então fica muito fácil, muito prático esse processo de compartilhamento. Se você precisar retirar um compartilhamento, você compartilhou, por exemplo, com algum usuário indevido, você, de maneira muito simples, vai até o compartilhar e clica em fechar. Quando você tirou a tag do usuário que você havia selecionado inicialmente, quando você fechou ela aqui, o sistema para de compartilhar e esse usuário não tem mais acesso a essa informação. Então fica muito simples de você fazer esses compartilhamentos entre usuários do RS Data. Tá? Uma outra forma de compartilhamento é você compartilhar através de um link, ou seja, você disponibilizar esse acesso a essa pasta de RS Data Medicina para quem tem o link. Então, quando você compartilhar a pasta, selecionando compartilhamento por link, quando você ativa esse compartilhamento, o que acontece? Você vai receber este link. Se você passar esse link para algum usuário terceiro ou ao seu cliente, o seu cliente vai fazer o acesso a esse link, ele vai ter exatamente as informações que você tem dentro da pasta RS Data Medicina. Estão aqui todos os atestados. Então, o seu cliente ou o seu parceiro, ele não vai precisar ter um usuário no Digital Sign para receber essa informação. Ele simplesmente, você compartilha o link e disponibiliza as informações através de um link. Um fato importante, pessoal.
Quando você compartilha um link, qualquer usuário, qualquer pessoa que tenha o link consegue acessar a pasta, tá? Consegue verificar as informações que estão disponíveis naquela pasta. Então você precisa ter aí um cuidado para não divulgar em massa essas informações, porque justamente o compartilhamento por link vai dar abertura para essas informações, tá bem? Você pode, a qualquer momento, você tem essa pasta compartilhada, a qualquer momento você pode retirar o compartilhamento. Você fechando o compartilhamento aqui, ele não fica mais disponível. Você habilitando novamente, ele passa a ficar disponível. Então você tem toda essa flexibilidade de trabalho, você tem todo esse processo disponível justamente para facilitar o seu controle, tá bem? Bom, pessoal, no que diz respeito à estruturação, flexibilidade, os benefícios que a gente falou inicialmente, o RS Data junto ao Digital Sign, ele vai permitir todo este procedimento, todo este trabalho. Tá? Você tem ainda algumas facilidades. Por exemplo, você tem aqui uma estrutura gigantesca de pastas, de arquivos, e você não está localizando algum arquivo com nome específico. Você pode utilizar ainda, aqui na parte superior, alguma pesquisa. Então, se você colocar, por exemplo, PCMSO, no caso aqui temos um arquivo, quando a gente buscar essa informação, tá, o sistema vai fazer a busca e vai encontrar o nosso arquivo. Então, você vai ter essa facilidade de trabalhar com as buscas por arquivo, por pasta ou por ambos os tipos de informação. Então, se você voltar aqui, sem texto, ele volta para a parte normal. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Como a Mariela comentou anteriormente, quem tiver interesse em acessar a estrutura do Digital Sign, verificar como que funciona com maiores detalhes, pode solicitar o acesso junto à Marila, tá? Ela vai disponibilizar esses ambientes para vocês. E, novamente, muito obrigado pela atenção e a ResData fica à disposição, tá bem? Uma boa tarde.